todos. Hoje damos início a mais uma rubrica aqui na Rádio Inquieta. Causas e solidariedade. E esta rubrica tem o intuito de falarmos com movimentos, com associações que trabalham fortemente por causas nobres, pela solidariedade, com muitos voluntários à mistura. E é isso que nós vamos quinzenalmente, aqui neste mesmo espaço, levar até si. Não podemos trazer toda a equipa destes movimentos solidários, vamos trazer um representante que eu tenho a certeza absoluta que representará toda, mas toda a equipa de voluntários que trabalha todo o ano para o bem comum, para uma causa nobre, para uma causa solidária. Deixem-me também agradecer ao nosso parceiro de hoje, SM Motors. É um stand de automóveis, mas que este mês de dezembro abraçou também uma causa solidária. A SM Motors tem o seu espaço aberto a toda a gente. Toda a gente que queira contribuir para a Casa da Criança de Guimarães. E eles estarão com as portas abertas para que você possa levar bens de primeira necessidade, brinquedos. Passe pelo site da SM Motors, passe também pelas redes sociais e ficará a par de tudo aquilo que eles estão a fazer nesta causa também tão nobre que é o nosso parceiro de hoje, a SM Motors. No dia 23 de dezembro, lá estaremos todos para entregar esses bens de primeira necessidade e também os brinquedos. O dia 23 foi escolhido propositadamente para que os brinquedos recolhidos possam ser entregues na Casa da Criança e que todos juntos, porque é isso mesmo de que se trata, não é apenas a SM Motors, somos todos juntos, imbuídos no mesmo espírito, possamos dar um sorriso diferente, uma alegria contagiante àqueles que mais gostam do Natal, que são as crianças. E posto isto, deixem-me também apresentar o meu convidado de hoje, o primeiro convidado desta novíssima rúbrica Causas e Solidariedade. Jorge Santos, muito obrigado por teres aceitado este meu convite. Muito obrigado. É uma honra iniciar este mesmo projeto na Rádio Inquieto e desde já vou parabenizar este momento porque jamais em momento algum pensei estar aqui a participar num ato tão nobre quanto aquele que nós praticamos ao longo já de quase 10 anos e aproveito para falar um bocadinho do movimento solidário Serviço Sem Olhar, mas sem antes dar este enriquecimento e oportunidade que nos dão de realmente mostrar um pouco aquilo que é o nosso trabalho, aquilo que é o nosso dia-a-dia, as nossas preocupações, a quantidade de mensagens que recebemos, a quantidade de pedidos que recebemos e parabenizar também esta ação que me parece lindíssima para a Casa da Criança e que, de alguma forma, faz com que as pessoas no seu dia-a-dia fujam daquilo que é o seu habitat natural. Porque muitos de nós nem nos apercebemos quando entramos em casa, e vou-vos dar um exemplo, temos uma cama, temos um colchão, temos um sofá, temos uma televisão, aquilo que nós já damos como dados adquiridos, como a normalidade perfeita do dia-a-dia, isso não existe em muitas casas. Outros não o têm. Outros não o têm, claramente. E outros, para o ter, ainda que de forma camuflada, ainda que no silêncio, fazem-nos chegar pedidos que nós, muitas das vezes, por mais que não tenhamos no nosso espaço, que eu felizmente gozo da possibilidade de ter um espaço na própria habitação onde vivo, é aí que é o Serviço Sem Olhar, e desde já também agradecer a toda a equipa que tem vindo a trabalhar comigo ao longo destes anos, e podemos estar a falar de 10 anos, e estamos a falar de um movimento informal. É um movimento informal porquê? Porque não faz sentido nós recorrermos a papéis para validar a ajuda que teremos que dar a alguém que naquela situação se encontra numa forma vulnerável ao mais alto risco. E desesperada. E desesperada, para vocês entenderem. Já tivemos frigoríficos vazios que os tivemos que encher. Já tivemos pessoas que dormiam com crianças com 2 cobertores em cima de tijoleiras.
já tivemos situações, para vocês perceberem, em que as pessoas viviam em situações, eu já não estou a falar no limiar da pobreza, já estou a falar em desumanidade. E, portanto, nós temos estado ao longo deste tempo a dar respostas de forma informal e também de forma formal, muitas das vezes, àquelas que são as instituições que são registadas e que se veem, de facto, com dificuldades de respostas a pessoas que estão a servir diariamente, e quando não têm esse tipo de respostas, aquilo que realmente mais nos pode engrandecer é procurar-nos no sentido de nós ajudarmos estas famílias. E nós continuamos a ser grupos informais. Eu estou a falar do meu, mas posso falar do grupo Ajudar o Próximo, com quem eu tenho uma relação muito próxima e uma afinidade muito grande, com a Ana Alpuim, com a Idalina. Penso que serão pessoas que serão convidadas até futuramente, como outros grupos, como Doutor Se Vier Buscar, com a Célia, em que também muitas das vezes aquilo que eu peço é para terem muito cuidado quando expõem os vossos produtos para doações, porque infelizmente eu próprio já fui buscar mobílias a Barcelos que estavam a ser vendidas e que nos tinham sido doadas a nós para nós ajudarmos outras famílias. Portanto, é preciso que tenham algum cuidado quando realmente têm essa vossa capacidade de ajudar os outros e de doar e verificar se de facto é mesmo para alguém que necessita, porque aquilo que nós fazemos, e é a minha inteira responsabilidade, na maioria dos casos, é verificar se de facto aquelas famílias precisam, se têm esse espaço realmente para ser equipado, e posso-vos dizer que desde o início do ano, estamos a findar o ano, mobilámos 24 casas. Vocês estão a olhar para um número que vos parece um número 24. Agora, olhem para dentro das vossas casas e pensem o que é mobilar 24 casas com 24 frigoríficos, 24 máquinas de lavar, máquinas de café que nos dão, televisões, camas, edredões, louça para cozinha. E neste momento aquilo que nós estamos a fazer até de mais proximidade, que já o começamos a fazer, a questão dos brinquedos, das roupas. Há mães que entram dentro do hospital para ter os bebés sem nada. Isto só para vocês refletirem. Claro. E nós darmos um kit completo para que a mãe possa sair do hospital, e como vocês bem sabem, ao momento não podem sair do hospital sem terem uma baby cot. Sim. E, portanto, nós temos a capacidade de responder a isso, mas nós só conseguimos responder porque, é aqui um parênteses muito grande, e do meu coração para toda a gente. Permita-me interromper, até pela própria dignidade com que sai do hospital. Sim, mas fundamentalmente por sermos um povo muito bom. Eu costumo dizer que, de facto, nós temos uma característica em nós e, por exemplo, este movimento solidário só existe e só tem esta força pelo acreditar que as pessoas têm nas pessoas que estão deste lado. Exatamente. Eu dou a cara, obviamente, é uma responsabilidade muito grande, mas sem a ajuda destas pessoas não seria possível. Claro. E estamos num concelho, numa cidade, em que, com a vinda dos imigrantes para cá, para suprir lacunas que existem na sociedade portuguesa, maioritariamente ao nível do trabalho, e muitos outros para fugirem da precariedade que tinham nos seus países, exatamente. E chegam aqui e não acreditam nestes movimentos, como é que é capaz, porque isto para eles é quase surreal. Como é que eu não tenho nada para viver e de um momento para o outro, em 2 ou 3 dias, já temos? Mas para vocês terem uma ideia, que não é só quem vem de fora, mas também quem tem cá dentro, houve uma altura que realizaram-me um pedido de uma cadeira de alimentação. Eu fiquei assim um bocadinho coisa, mas pedi a um amigo meu se podia colaborar comigo, e esse meu amigo colocou-me em minha casa uma cadeira de alimentação nova. E eu fui levar à respectiva família. E essa família, passado um dia, tinha a cadeira no LX à venda. O meu amigo reparou, como eu reparei, e eu fui à casa dessa família perguntar porque é que teve este comportamento e que ia levar a cadeira. E a família, a mãe a chorar, mostrou-me o frigorífico. Estava vazio. Estava vazio. E disse, preferi
vender a cadeira para ter alguma coisa para alimentar. Nesse mesmo dia, o frigorífico ficou composto, pedi-lhe para quando tivesse uma situação similar que me contactasse e que nunca fizesse aquilo porque envolvia a responsabilidade de muitas pessoas. Claro, a vossa responsabilidade. E, portanto, no meio disto tudo, também tenho que agradecer à Rádio Inquieta porque aquilo que foi a tábua máxima deste movimento aconteceu este ano e aconteceu na realização de conseguirmos uma carrinha adaptada para uma menina, para a Sofia Monteiro, para uma menina com paralisia cerebral, em que no prazo de 10 semanas conseguimos angariar os fundos. Isto manifestamente demonstra aquilo que é a nossa sociedade e a sociedade vimaranense. Uma sociedade que ajuda, uma sociedade que está preparada, não é só o nosso movimento, outros movimentos, e depois as pessoas acreditam. E as pessoas acreditam. Isto é o efeito bola de neve. E, portanto, e por sermos movimentos informais, estava aqui também a debater que futuramente, provavelmente, iremos organizar uma gala simples, dentro da humildade que nos caracteriza, com a Rádio Inquieta, para a atribuição, seja ele de um pino, de uma coisa simples, para aquelas pessoas que nos têm ajudado enormemente ao longo destes anos. Porque, para vocês, pode ser assim um bocadinho difícil de entender, mas quando nós recebemos mensagens e a cada publicação que fazemos, e a publicação que o fazemos não é uma demonstração de vaidade, de gozo, nada disso. Isto funciona como uma mimética positiva. Cada vez que nós publicamos e partilhamos um quarto que foi doado, mais uma casa que foi, de alguma forma, construída no seu interior, um novo lar, há sempre alguém que envia uma mensagem e diz assim: Jorge, eu tenho este quarto. Caso tu precises para alguma família, nós estamos aqui para disponibilizar este quarto. Mas isto além dessas pessoas que ajudam a doarem esses quartos e quem passa pelas vossas redes sociais vê as entregas dessas mesmas casas novas, a verdade é que é preciso também quem peça. E a verdade é que há muita vergonha ainda em se dar o primeiro passo. Eu diria que é preciso coragem, quer para se incluir nestes movimentos, formar estes movimentos, porque eu sei que as pessoas depois estão muito sujeitas à crítica, e vamos falar disso mais daqui a bocadinho. É preciso coragem para se iniciar estes movimentos, mas é preciso também muita coragem para que as pessoas peçam a estes movimentos. Porque esta vergonha de dizerem que nada têm, que o frigorífico está vazio, e eu emocionei-me ainda há pouco tempo num movimento também solidário, em qual eu também participei, com pouco, mas o pouco às vezes torna-se muito. E a menina na altura disse-me com muita frontalidade: Filipe, eu já me pus a pé às 2 da manhã para ir comprar leite materno, porque o bebê não tinha que comer. Isto é complicadíssimo. E é preciso que haja também a coragem necessária e depois, aliada à coragem, que haja sigilo absoluto. Porque eu acho que é a parte fundamental daquilo que é um movimento solidário neste aspecto, é que há coragem de um lado e sigilo do outro. Há um critério muito rigoroso que funciona da seguinte forma. As pessoas que já estão habituadas a trabalhar connosco já sabem, outras não saberão, com certeza, que fazemos a entrega, tiramos as fotos, para as pessoas que nos fizeram as doações saberem que aquilo foi doado. Porque há muita gente que ganhava dinheiro com estas situações. E, portanto, há aqui uma questão de responsabilidade social. Quanto àquilo que referiste bem, Filipe, o facto das pessoas assumirem. Assumir não é fácil. Depois temos aqui uma questão do limbo, onde começa a verdadeira realidade e onde poderá existir alguma falsidade. Claro. E trabalhar essa linha tão ténue, aquilo que nós costumamos dizer no Serviço em Olhar, é que mais vale ser mais positivos ainda que pecamos por excesso do que não o fazer. E, portanto, isso é uma realidade com a qual nós também nos deparamos. E depois, nas questões das críticas que podem existir, aquela pessoa até não precisava, aquela pessoa até não precisava.
mas quem somos nós para avaliar a questão daquela pessoa? Claro. Eu penso que há um ano atrás, numa entrevista, disse que nós seríamos maioritariamente a primeira boia, aquela boia de salvação. Claro. E somos, de facto. Porque depois, a partir desse momento, nós encaminhamos para os serviços sociais. E em bom abono... É preciso que a pessoa reme. Exatamente. Mas em bom abono da verdade, nós temos que o fazer e tenho que ser honesto, como sempre fui e como serei na vida, em que a Câmara Municipal de Guimarães, se há setor que trabalha ou que procura trabalhar sempre cada vez melhor, é esse. E quando nós damos as indicações, as pessoas agarram nas pessoas e tentam de alguma forma ajudá-las. Porquê? Porque estas pessoas não podem ser só ajudadas num dia. Não é? Elas precisam de ajuda contínua e por isso exigem estes mesmos processos sociais. Não podem, por este fator, serem excluídas da sociedade. Exatamente. Agora, porque acontece que é muito mais fácil criticar. Claro. E eu, em torno disso, eu tenho uma forma de estar na vida que é, se a pessoa errou, tem toda a legitimidade de se corrigir. E a partir do momento que ela se corrige, se ela precisa de ajuda, é naquela altura, nós temos de estar lá. Desde que haja disponibilidade da nossa parte. Porque também já houve momentos em que eu disse, infelizmente não tenho. Não tenho agora. Não tenho, mas vou procurar. Como, por exemplo, hoje de manhã chegou-me uma mensagem, Jorge, precisava muito da sua ajuda porque o meu frigorífico deixou de dar. E eu hoje já fiz uma série de contactos para ver se consigo arranjar um frigorífico. Arranjei um que só trabalha meio. É o que vai levar. Não tem outra parte, mas pelo menos já dá para garantir alguma coisa porque a pessoa não tem disponibilidade financeira para o comprar. Outra das coisas que temos trabalhado muito bem é com estas pessoas que recolhem os frigoríficos em substituições e tudo. De outros, claro. E tenho pessoas amigas, como eu, o meu movimento solidário é informal, não tenho conta, não tenho registros, não tenho nada. Muitas das vezes as pessoas transferem dinheiro para a minha conta para eu poder ajudar algumas pessoas. Se me perguntarem assim, e o movimento solidário é totalmente solidário? É ao ponto de vos dizer o seguinte, enquanto que nós, quando ajudamos, por exemplo, montamos 2 casas, chegamos ao fim e todos nós vamos lanchar, cada um paga o seu lanche. Somos solidários. Estamos aqui numa situação em que não estamos institucionalizados. Muitas das vezes combatemos com instituições que recebem dinheiros do Estado para fazerem solidariedade. E, portanto, há aqui um contraciclo em que nós nos vemos muitas vezes envolvidos, em que as pessoas, quando estão a exercer as suas profissões do dia-a-dia, das 9 às 5, ficam um pouco chateadas com aqueles que, para além das 9 às 5, trabalham até à meia-noite para ajudar famílias. E, portanto, é isso que às vezes também não consigo compreender muito bem, mas é um bocado a sociedade que nós temos, mas cada um é para o que nasce. E quando nós fazemos umas coisas com gosto, as coisas acabam por surgir naturalmente. Eu jamais pensei em algum momento ter este ponto alto do movimento Solidário Serviço Sem Olhar, de conseguirmos uma carrinha adaptada, que melhoramos completamente a vida da Sofia e da sua família. Mas foi possível porquê? Porque há um projeto de construção, um projeto natural. Credibilidade. Sem pensar, agarrar-me a toda a gente, em que toda a gente me dizia assim, já é a segunda mensagem que tu me envias. Mais vale. Vai ter que ser. Vai ter que ser. Tenta-me ajudar. Quer dizer, termos a possibilidade de estarmos numa feira afonsina a vender rifas e as pessoas olharem para nós, só pelo vosso esforço vou comprar. Quer dizer, já nem interessava qual era a causa, mas, vocês merecem por o trabalho que estão a fazer. E depois, no dia-a-dia, é extremamente difícil para nós, muitas das vezes, gerir aquilo que nos aparece. É extremamente difícil. E não é fácil. Há outro dado que me parece também muito importante, que é a equipa. O Jorge já foi falando aqui na equipa, nos voluntários, que são voluntários, e obviamente trabalham todos em prol de uma causa. E eu falei da crítica à pessoa que recebe, mas há também uma outra crítica, e essa se calhar mais dolorosa, que é a crítica pessoal, a crítica de quem trabalha, a crítica de quem promove, de quem faz, de quem teve coragem de dar o primeiro passo, de quem tem a coragem de às 8 da noite, no final do jantar, ir para um movimento, ir para uma associação, ir para uma coletividade, trabalhar em prol dos outros. E depois este tipo de críticas, e nós sabemos, e vamos falar aqui português correto, críticas do que
mas também ganha com isso. E críticas de, e fica com isto. E críticas, este tipo de críticas magoou-vos e já perdeste elementos voluntários que queriam estar com vocês, mas saíram porque não queriam ouvir aquilo. No nosso caso, não. No nosso caso tem sido um pouco diferente pela maturidade. Nós começámos isto lá atrás, não é? Agora há mais movimentos, nós já o fazemos há 10 anos. Eu já o fazia de forma singular, sem que ninguém soubesse, muito antes de entrar numa vida política mais ativa. No período de pandemia, para vocês terem uma ideia, nós doámos 40 computadores. Estamos a falar de 40 computadores para 40 famílias diferentes. Parece uma coisa simples. Mas não é. Não é. Por exemplo, neste momento, tenho uma pessoa amicíssima que me entregou 2 bicicletas para 2 crianças e disse: Jorge, vou ter 2 computadores para tu fazer chegar a 2 crianças que realmente precisem para a escola. Só vou tirar umas fotos e tudo. Que alegria ele me deu. E, portanto, a situação das críticas, nós temos de estar preparadas para elas. No nosso grupo, aquilo que nós dizemos, nós vivemos bem. Não temos dificuldade de gerir as críticas, porque quem nos criticar, nós convidamos para vir carregar móveis. Mas carregar móveis e subir escadas de 4 andares, não há muita gente que o queira fazer, Claro. não é? E chegarmos ao fim e dizermos assim, que satisfação. Ver aqueles pais que não sabem o que nos há de fazer. E nós dizemos o seguinte, que é nosso lema, e temos um grupo de 3 pessoas, em que uma delas tem uma carrinha, e que nos ajuda muito, e depois recorremos a amizades para nos emprestar as carrinhas e tudo, porque enquanto eu tinha a empresa, ainda tinha a carrinha, e a qualquer hora me movimentava. Para terem uma ideia, a semana passada não houve dia nenhum que não me deitasse depois da meia-noite para servir as pessoas, porque como dou aulas até tarde, não tinha possibilidade de estar lá durante o dia, mas sabia que as pessoas que iriam necessitar daquilo que eu tinha lá. E o que é que acontece? Muito simples. Façam o bem quando tiverem a oportunidade. É a única coisa que nós dizemos. E depois há um passo-a-palavra que as pessoas vão conhecendo, como ontem um amigo me ligou e disse assim, olha, eu tenho uma pessoa amiga que vai ter um bebê, que não tem nada, e falaram de uma pessoa de Urgeses. E depois eu comecei a perguntar às pessoas, como não tenho Facebook, e disseram-me que eras tu, mas tu és meu amigo, eu liguei-te logo. Claro. E eu fiquei assim, sou eu, pá, e felizmente temos ajudado muita gente, pá, porque a pessoa vai ter um bebê e não tem nada. E eu então, muitas das vezes aquilo que eu faço, como eu tenho possibilidades de acondicionamento, fico eu com as coisas, ou então ligo à Analpuin ou à Idalina, tens isto, não tens, eu tenho isto, tu tens isto, ok? E vamos ajudando mutuamente, não é? A equipar as casas, a responder a pessoas, e para nós é gratificante, quando até sentimos que instituições do Estado recorrem a nós, para vermos a dimensão que nós já conseguimos almejar. Porque numa resposta franca. Porque se me perguntarem quais são os dividendos que tiras disso, tenho uma esposa espetacular. Com uma compreensão enorme, agora, Jorge, com tem um que filho. haver um suporte familiar por trás. Tem. Porque as horas que o Jorge, a equipa que trabalha no movimento, retira à família, tem que ser compensada e tem que ter um suporte muito, mas muito forte. Porque sem isso, eu diria que nada disto era possível. Não, era totalmente impossível, ao ponto da minha esposa às vezes não saber onde eu estou. Mas sabe que eu estou. E já inicio processos com o meu filho mais velho, em que ele começou a conhecer realidades completamente diferentes. Começou a fazer questões que anteriormente não fazia e começou a perceber uma dinâmica ao ponto de, há bem pouco tempo atrás, fruto da possibilidade que ele tem na escola e de ser um bom aluno, filho, mas diz-me o que é que precisas em termos de prenda, uma vez que tu tens tido resultados francamente positivos. Pai, não preciso de nada. Preciso de saúde. Epá, isso marcou. Começa a perceber
que as a dificuldades dificuldade do outro perante aquilo do outro. que tu, E que tu tens. para mim, isso é o maior valor. Não adianta nós estarmos aqui com outras coisas, se há um reconhecimento pessoal, há um reconhecimento da sociedade, mas há um reconhecimento muito maior pessoal, em que tu aqui não politizas. Claro. Tu aqui, seja branco, seja negro, seja brasileiro, seja colombiano, seja o que for, seja português, é tudo igual. Tratar-nos por igual. E, portanto, Nós somos todos cidadãos do mundo. é isso mesmo, só que é difícil transportar isso num contexto onde tu tens uma cidade redutora, uma cidade pequena, uma cidade que não se abre. Ao contrário disso, nós temos uma cidade que se abre. Sim. Uma cidade que está devidamente preparada quando nós dizemos, nós precisamos de vós, e eles estão. Sejam em muitas causas, temos a ReFood, temos departamentos sociais aos mais diversos níveis, e o que é que acontece? E agora nós questionamos assim, que foi essa questão que eu levantei há bem pouco tempo. Com tanta gente a ajudar, há o mesmo número de pessoas a precisar. E isto era algo que não se via. E entramos agora num contexto de maior profundidade, fruto daquilo que está a acontecer na economia, fruto das duas guerras que estamos a viver, fruto de todas estas variáveis que têm vindo a alterar o nosso dia-a-dia, mas que, infelizmente, aquilo que acontece é que nós olhamos para a televisão e aquilo passou a ser uma normalidade. Normalidade, completamente. E não uma anormalidade. E aquilo que nós verificamos é que dentro do nosso contexto do dia-a-dia existem sempre pessoas que precisam. Não estamos a falar de pobreza extrema, mas estamos a falar de uma condição de dignidade, de viver um dia-a-dia da forma mais humilde do mundo. Sim, claramente. Li uma notícia esta semana que me chamou muita atenção e que disse o seguinte: por não termos dinheiro para responder, para comer como gostaríamos, comemos muito mais vezes sopa. E isso levou-me àquilo que me transporta ao meu pai no passado. Sim. E, portanto, Na década de 50 e 60, que era tudo muito exatamente. normal. E, portanto, esta inversão de ciclo e aquilo que eu questiono, e, portanto, pela minha área de Sociologia, da minha área de licenciatura, aquilo que eu questiono em termos sociais é assim, eu olho para os meus filhos e nós estamos a prepará-los para um mundo completamente diferente daquilo que ele está a evoluir ao momento. Porque conseguiríamos viver sem internet? Hoje em dia, se calhar não. Não é? Os tempos são completamente diferentes. Mas conseguíamos viver com internet, mas com uma luz apagada. É importante refletir sobre isso, não é? E, portanto, aquilo que é, de alguma forma, mais essencial, nós, no nosso dia-a-dia, deixamos de valorizar. Porque, na minha interpretação, grande parte das pessoas, e, portanto, eu tenho um conceito de vida diferente, fruto daquilo que eu vivi ao longo da minha vida, que já tive situações em que estive realmente perto da morte e alguém me salvou, as pessoas deixaram de valorizar o facto de se viver. Está-se a priorizar coisas que não devíamos priorizar. Completamente. Porque a maioria das pessoas, se fizer uma introspeção, como eu geralmente costumo fazer, o que é que elas fizeram de bem naquele dia? Qual foi o bom dia que deu, que alegrou alguém? E se repararem, e se fizerem esta análise diária e disserem assim, o que é que eu contribuí para a ajuda do outro e o que é que eu contribuí para mim próprio? Para me fazer sentir bem. E muitas das vezes eu também tenho problemas, como toda a gente tem. Mas, por exemplo, no contexto de trabalho, um bom dia, uma alegria, cumprimentar toda a gente, sentir o próximo e dizer assim... O sorriso do outro vai-nos mudar a nossa mentalidade. Completamente. E eu acho que isso é o fundamental daquilo que nós estamos a viver agora. Porque provavelmente até teria possibilidades de ter um carro de topo de gama. Aprendemos com a vida que isso não nos leva a lado nenhum. De todo. E quando as pessoas atingirem este patamar,
as pessoas vão estar numa situação completamente diferente e disponíveis para o outro, para a vida, e tentar compreender os outros. Porque para mim seria bem mais fácil viver de uma forma tranquila, sem me preocupar e sem mandar mensagens à meia-noite e dizer assim: desculpa estar a incomodar-te. Claro. Mas preciso disto. Opa, preciso disto. Claro. E a pessoa do outro lado dizer: epá, é meia-noite. É meia-noite. Epá, Amanhã. mas olha, surgiu isto. Pois. Não é fácil e por isso mesmo eu dou os parabéns, porque pela primeira vez eu tenho a oportunidade de me expressar aquilo que às vezes está cá dentro, Claro. aquilo que fui acusado em alguma circunstância, quando fui candidato a presidente da Junta de Freguesia de Urgeses, que eu fazia por uma questão de promoção, lá está, as tais críticas, e depois eu apresentei o meu passado, Os anos antes, não é? dos anos antes, e continuei a fazê-lo. E aquilo que eu costumo dizer às pessoas é o seguinte: de certeza que alguém de Pevidém não vai votar em mim em Urgeses, mas eu vou ajudar aquela família de Pois, Pevidém. as pessoas às vezes não pensam. Mas eu vou ajudar não a pensam família muito nisto. de Azurém. Eu vou ajudar alguém de uma freguesia, de União de Freguesias do centro da cidade. Eu vou ajudar alguém da Costa. E eu trabalho diretamente com os presidentes da Junta. Eu fui numa situação que vou agora recordar e contar muito brevemente. Uma menina tentou suicídio, atirou-se do segundo andar e ficou praticamente numa forma de vida, não diria vegetal, mas na altura quase, e depois ficou a recuperar. E aquela mãe, que não sabia o que é que havia de fazer, tentou, para que isso não acontecesse mais, e que tivesse uma chave e que prendia na mão durante a noite e dormia com ela durante a noite na mão, para que a filha não pudesse sair do quarto e cometesse alguma coisa que seria, aquilo que queria fazer de alguma inicialmente. forma, irrecuperável para sempre. Alugou uma casa, rechão, mas não tinha mobília nenhuma. Não tinha eletrodomésticos nenhuns. E, portanto, quando nós pensamos fazer isso, era de Braga, e soubemos isso a uma sexta à noite, e no sábado, ao fim do dia, essa mãe tinha a casa toda mobilada. O nosso sorriso, e vinhamos de Braga. É a vossa maior recompensa, é ver o sorriso das pessoas e principalmente não, é ver o sorriso das pessoas, mas também o sorriso de quem ajuda, quer quem doa, quer quem carrega os móveis, quer da vossa equipa. Sem dúvida nenhuma. É a maior recompensa que Na existe. equipa que tenho, há duas pessoas, que é o Abelino Carlos e o António, mais conhecido por Togu, que fomos essencialmente ali uma base em que eu lhes digo em jeito de brincadeira e como levamos as coisas de uma forma a brincar, que são para mim como irmãos. Alguém tem que vos orientar, senão vocês partem-se todos, não é? E entramos numa questão de brincadeira, porque eles até são mais disponíveis fisicamente e percebem mais das coisas de montar, desmontar, mas que temos histórias lindíssimas como essas, que ficam para a vida, que passamos esses valores aos nossos filhos e essencialmente o valor fundamental da vida. Saber que um dia nós também podemos estar assim. E precisarmos. E se nós tivermos essa disponibilidade, que outros tenham essa disponibilidade, que tenham essa bondade, porque maioritariamente das vezes as pessoas não o demonstram, e muito mais nos momentos que estamos a viver. Tínhamos pessoas que nos ajudavam continuamente e ao momento pedem-nos mesmo desculpa porque não podem ajudar. E, portanto, um bem-aja para essas pessoas na mesma, que nos ajudaram. Para terem uma ideia, ajudámos um casal brasileiro aqui, nos seus inícios de vida em Portugal. Esse mesmo casal teve a oportunidade de ir trabalhar para a Suíça e a cada passo esse casal envia-nos dinheiro para ajudar outras famílias. E, portanto, isto é que é gratificante. Isto é que é o reconhecimento. Plena, portanto, tudo o resto, palavras leva ao vento, claro. E para nós isso é que é saudável. E passar esta mensagem, que existe sempre uma possibilidade de serem ajudados. Sem dúvida. E depois, obviamente que
quem nos gere, as entidades, as instituições, terão que, a espaços, pegar nessas famílias, conduzi-las para aquilo que deve de ser. Obviamente que não há resposta para toda a gente, pelo menos em termos de habitação, mas há sempre um pouso, há sempre uma solução. E que muitas das vezes essas pessoas, e eu deixo esta palavra que é muito importante e que vai em conta daquilo que tu falaste, é que não percam a esperança e que tenham esta atividade dentro deles de dizerem assim: vamos assumir esta nossa situação. E o sigilo é fundamental, claro. Porque, como dizia anteriormente, nunca ninguém soube para onde é que foram as coisas, mas sabem que elas lá estão. Isso é que é o mais importante. E isso é que é o mais importante. Jorge, tenho mais 2 questões ainda para te fazer relativamente a isto. Uma delas, falaste há pouco da maturidade da equipa, os anos que tem já de elaboração neste projeto, neste movimento, mas é preciso, faltam os jovens. Os jovens estão, de certa forma, afastados daquilo que é este espírito de movimentos solidários, de associações, do próprio associativismo, porque nós temos visto cada vez mais uma classe, e vamos chamar por este nome, envelhecida. Porque vemos clubes com pessoas cada vez mais velhas, as próprias juntas de freguesia, os próprios movimentos. Está a faltar os jovens. E o que é que está a faltar para atrair os jovens para uma realidade que eles não conhecem, mas que eu tenho a certeza absoluta que quando a conhecerem vão mudar literalmente a sua forma de pensar, de estar na vida e essencialmente de atuar? Eu, relativamente a isso, e como vivi o futebol, joguei futebol 20 e tal anos, tive a possibilidade de jogar no Vitória, do Vizela, Lessa, por aí fora. E percebo essa parte do associativismo, dos clubes, de tudo isso que tu estás a dizer. Isto tem uma resposta simples, em que, na maioria dos casos, ou na sua grande maioria, houve uma fase de geração que ingressava nessas mesmas instituições à procura de reconhecimento pessoal. Finda essa parte em que teriam, por exemplo, empresários que apareciam das mais diversas formas. Porquê? Porque nesses contextos teriam a possibilidade de formalizar contactos que poderiam vir a resultar em bons negócios, como também a forma que tinham de ajudar institucionalmente o clube, ou a instituição, ou a associação, migravam exatamente para essas direções, sendo presidentes ou não, ou diretores, isto falando um bocadinho do futebol e de uma forma geral. O que é que acontece? Há aqui um hiato de gerações, e eu posso falar isso daquele conhecimento que eu tenho. Das ciências sociais. Pronto, eu posso falar, e porque há aqui um hiato de gerações, e porquê? Porque à medida que estas pessoas foram ocupando esses mesmos espaços, elas, por norma, não deixam que outras pessoas possam aparecer. E não deixam inicialmente. Depois há um cansaço, há um mal-estar, porque todas as pessoas que estão nestes meandros ou estão por gosto, ou quando começam a perceber a dinâmica, o trabalho, a exigência que têm, fazem um tempo curto de passagem e vão à sua vida, porque depois acabam por entender que às tantas estou a dar demais para aquilo que eu pretendia, ou para aquilo que recebe. Ou para aquilo que recebe. Relativamente aos jovens, aquilo que eu acho é que a própria formação e a forma como tem vindo a ser formatada a sociedade, por exemplo, para mim é fundamental, ainda que não tenham grande jeito, fazerem parte de uma equipa, fazerem desporto. Porquê? Porque estão envolvidos socialmente. Porque hoje nós estamos num contexto de sala de aula e estamos de forma singular. Nós hoje não paramos para falar. Nós hoje conversamos através de imagens, porque ao momento até é difícil e é cota escrever uma mensagem. E portanto, este contexto que estamos a viver ao momento, e eu pergunto-me,
que estou diretamente ligado às escolas, eu levanto esta questão aos pais. Ainda que tenham uma vida extremamente ocupada, há pais que não sabem que os seus filhos vão ter um teste no dia seguinte. Isso é extremamente grave. Claro. Há pais que não se sentam ao lado dos filhos para compreender quem são as suas amizades e o que é que fazem. Falaste na bola e falaste na escola. 2 pontos cruciais, desporto e escola, ponto final. Mas há um dado e eu volto a referir, o homem das ciências sociais, eu também estou a estudar no Instituto de Ciências Sociais, mas há um ponto que me parece extremamente importante, entroncando aqui nisto também, Jorge, que é a primeira pergunta muitas vezes dos pais quando o filho entra no carro é: o treino foi bom? Ao invés de como é que foi a escola? Como é que reages a isto? Infelizmente, e eu vou explicar isso de uma forma simples, aproveitando o meu exemplo. Felizmente até tenho um filho que provavelmente é muito melhor que o pai, que até tem condições provavelmente de se ingrar, mas a mensagem que eu lhe passo, e que é a mensagem primeira, tens de formar enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto profissional. E dou-lhes sempre o exemplo que uma simples lesão, num minuto, acaba tudo. E vou buscar, porque tenho esse conhecimento, alguns exemplos de amigos meus que viveram as mesmas situações que eu. Portanto, eu tenho o Campelos, que é meu amigo pessoal, treina o Gil Vicente, o Marco Alves, que é adjunto dele, que jogou comigo, não é? Eu tenho o Prisca, que está lá fora, quer dizer, da minha geração está quase tudo. Temos variedíssimos treinadores e eu vou-lhe dando alguns exemplos daquilo que foi o meu exemplo de vida. Obviamente que nem todos os pais têm esse historial de vida riquíssimo que possa transportar. Claro. Agora, o que acontece é os valores e aquilo que nós pomos como valores principais. E nós não podemos exigir aos nossos filhos aquilo que nós não somos. E por mais que nós não queiramos, as atitudes que nós temos são reproduzidas por eles, mais atrás ou mais à frente. E, portanto, isto é também um retorno, um retrocesso da individualização. O que acontece é que o eu, maioritariamente das vezes, está em primeiro lugar. E mais uma vez voltamos... Exatamente. Quando nós será sempre em primeiro. Exatamente. E é isso que nós tentamos inverter. E o verdadeiro conceito de família é estar presente mesmo não estando presente. E aquilo que acontece é que hoje é uma prioridade ir ao ginásio, porque eu tenho que ter o meu tempo. É uma prioridade porque eu tenho que tomar o café com os meus amigos porque já não os vejo. É uma prioridade eu ter que fazer isto porque já não o faço há muito tempo. Quer dizer, o eu sobrepõe-se ao nós. O eu sobrepõe-se ao conceito de família. O eu sobrepõe-se ao conceito de sociedade. E, portanto, ela está a mudar de forma tão rápida que muitas das vezes as pessoas nem se apercebem, ou quando se apercebem já estão demasiadamente distantes. E nós não podemos exigir dos nossos filhos, dos nossos jovens, se nós não somos um exemplo e se nós não estamos presentes. Claro. Eu sei que eles, ao momento, comunicam por mensagens porque eu estou atento. Porque eu todos os dias, ainda que saia às 10 horas de dar formação, às 10h30 deito os meus filhos. E tenho sempre uma palavra para perceber como é que te correu. Falaste com amizades, não falaste, como é que estão as coisas. Há esta questão de nós nos preocuparmos. E quando nós nos preocuparmos desta forma, isso vai se refletir a longo prazo. Claro. Não agora, mas vai se refletir a longo prazo, porque as pessoas vão ter um respeito, um comportamento diferente, olhar de forma diferente. Mas o que é que nós vemos hoje? Essa é a grande questão que eu levanto. E tu que estás... O egoísmo, não é? Muito grande. Muito grande. E basta pensar que aquela velha máxima de dizerem que é aquilo que eu acho, pá, se o egoísmo está num simples bom dia, completamente. E o trabalho de equipa, e eu não estaria aqui se não tivesse uma vasta equipa por trás e pessoas que acreditam. E pessoas que acreditam no projeto e pessoas que acreditam na pessoa. Porque o primeiro dia que eu cometer um delito é o primeiro dia que eu assumo e que digo, peço-vos imensa desculpa, vou-me embora porque não estou aqui a fazer nada. E, portanto, quando se misturam as águas, claro. E aquilo que mais me custa ouvir, e desculpa eu aproveitar a oportunidade, é aquele grande chavão que diz, pá, os políticos são todos iguais. Não são. Há muita gente boa
no PS, há muita gente boa no PSD, há muita gente boa noutros partidos, há gente boa. O sistema, às vezes, é que procura engolir essas mesmas pessoas. Mas há gente muito boa, com enormes capacidades, com um coração enorme, sempre disponíveis para ajudar. E, portanto, há aqui um contrabalanço da sociedade, não é? Claro. Porque aquilo que nós vamos vendo, e eu tenho uma velha máxima que é não olhes bem para o que os outros fazem. Não olhes, porque às tantas não é aquilo. E conhecer uma realidade diferente, termos oportunidade de dizer, esta pessoa não é assim. Esta pessoa tem um caráter completamente diferente. Todavia agiu assim porque nós não conhecemos os motivos. E é muito mais fácil para nós de fora fazer um julgamento dessa pessoa sem conhecermos todas as variáveis. Mas porquê que se comportou assim? O que é que ele levou a comportar-se assim? Olhamos para a capa e não vemos o livro, não é? Isso. E aquilo que eu tenho mais a dizer sobre a capa é que, de facto, escrevemos um livro. E estamos sempre a escrever um livro, não é? E felizmente, o nosso livro ainda não findou e depois voltámos uma página mais atrás e melhorámos um pouco mais a página, mas o essencial do nosso livro, do livro da nossa vida, é exatamente isto que nós estamos aqui a discutir. É as árvores que nós deixamos, da forma como nós as plantamos, essencialmente da forma como nós as continuamos a regar. Porque nós não podemos pura e simplesmente dizer agora estás entregue à tua boa sorte, tens que lutar por ti, isso também são ferramentas. Mas nós temos que de alguma forma ser a base e ser aquele porto de abrigo preparado para dizer assim, este é o caminho e não estás sozinho. E quando tu transportas isso dos filhos para aquelas pessoas que realmente precisam, tu vês a diferença e a forma como as pessoas começam a comportar. Porque até aí as pessoas iam no silêncio e quando tu queres que alguma coisa se saiba, o silêncio é o maior condutor. Exatamente. Jorge, vou-lhe pedir apenas também para deixar uma mensagem para que as pessoas não tenham medo. Não tenham medo de enviar uma mensagem. Qual é o número da mensagem? Que procurem também ajuda. Que se não for a este movimento, que seja a outros movimentos, a outros, porque há imensos em Guimarães e eu tenho a certeza absoluta que a maioria deles trabalha em rede, porque todos estão imbuídos do mesmo espírito, que é ajudar o próximo. Sim. Portanto, vou pedir para deixares aqui uma, sem dúvida, uma mensagem. só como mensagem final, não posso deixar de te dar os parabéns. Muito obrigado. Por esta belíssima rúbrica que estás a iniciar, pelo convite que foi efetuado e pela oportunidade. Pela oportunidade que vais dar a pessoas de dizerem aquilo que têm na alma, de passarem a mensagem daquilo que é o dia-a-dia, das dificuldades de muitas pessoas. E aquilo que eu vou continuar a dizer, e é um chavão nosso, para quem nós fizemos o bem, que quando tiverem a oportunidade, que façam o bem. E para quem realmente necessita, e para quem vive um momento menos bom na sua vida, que acredite, porque a vida dá voltas e haverá sempre uma tábua de salvação, haverá sempre uma resposta positiva para quem realmente necessita e que aqui em Guimarães, felizmente, que existem muitas situações destas, muitos movimentos, muitas pessoas de bom coração que não hesitem. E para todos, aproveitar que estamos a entrar numa fase natalícia. Desejar um bom Natal e que aquelas pequenas coisas que nós pudermos colocar nos sapatinhos dos outros, que coloquemos. Porque com certeza haver neles terá outro valor que não o nosso. É isso. É só. Muito obrigado, Jorge, então, por este muito obrigado, por teres aceitado este meu convite para esta primeira rúbrica e foi certamente muito prazerosa para vocês, como foi para mim, estarmos aqui com Jorge Santos a conversarmos um bocadinho sobre este movimento Olhar Sem Olhar, Servir Sem Olhar, mas há muitos mais movimentos espalhados por Guimarães, pela nossa região,
prontos para o ajudar. Deixem-me também cumprimentar também novamente o nosso parceiro de hoje, SM Motors, stand de automóveis, que fica em Sande de São Martinho, um bocadinho antes da igreja, e que está também com uma campanha solidária neste Natal, no imbuído neste espírito natalício, juntamente com a Casa da Criança de Guimarães, com bens, a angariação de bens de primeira necessidade, brinquedos, materiais de escritório para que as crianças possam depois também poderem usufruir. Todos esses alimentos, esses materiais, esses brinquedos serão depois levados no dia 23 de dezembro à Casa da Criança por parte do SM Motors para que certamente as crianças possam ter um Natal muito, mas muito mais feliz. De hoje a 15 dias voltamos aqui a este mesmo espaço com um novo convidado, com um novo movimento, com uma nova associação para falarmos do bem sobre o próximo, porque nesta época natalícia é aquilo que as pessoas mais gostam de fazer, mas nós vamos continuar a mostrar estas pessoas, estas equipas, estes movimentos ao longo de todo o ano, dar a conhecer, dar voz, percebermos quais são os projetos, quem vão ajudar, o que têm em mente. Talvez também nós possamos ajudar esses mesmos movimentos, não só na divulgação, mas também em projetos onde nós possamos também ser incluídos. É sempre um gosto para mim, enquanto representante máximo da Rádio Inquieta, poder estar imbuído também nesses projetos. Por isso, quanto a mim, um forte abraço a todos e de hoje a 15 dias com mais uma rúbrica Causas e Solidariedade.